Olá pessoal, eu sou Wesley e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando e Divagando. No vídeo de hoje, eu quero apresentar para vocês alguns dos meus livros favoritos, que são livros que foram marcantes na minha vida, definiram o leitor que sou hoje e que têm algo em comum entre todos eles. Antes mesmo do fim desses livros, eu sabia que eles eram um resumo perfeito do porquê eu gostar tanto desse mundo da leitura. E eu tenho certeza que muitos de vocês também têm uns livros que são especiais na sua vida. Por isso que eu até peço que vocês deixem aqui nos comentários do vídeo quais são os seus livros favoritos, que eu adoraria saber. E como sempre, peço que vocês também se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. Compartilhem, comentem e deixem um joinha para que ajudem os vídeos do Vagando e Divagando a chegarem a cada vez mais pessoas. Então eu conto com vocês, tá certo? Agora sim, vamos pro vídeo. Antes dos meus 10 anos de idade, eu não fui alguém que tinha muito contato com a leitura. Não fui alguém que leu os revistinhas da Turma da Mônica ou qualquer outra revistinha infantil. E o máximo de contato que eu tive com livros foi através dos livros com personagens da Disney que vendiam nas revistas da Avon. E Dom Casmurro, que, convenhamos, não é exatamente a melhor forma de uma criança ser introduzida no mundo da leitura. E não, antes dos 10 anos eu também não li Harry Potter, que eu sei que é uma obra que marcou tanto a infância de vários leitores no Brasil. Harry Potter mesmo só fui ler depois dos 18 anos e já após ter começado a minha faculdade. Só após os 10 anos, me mudar de cidade e descobrir que estavam chegando caixas e caixas de livros na nova escola, é que esses livros começaram a me encantar. E foi mais ou menos nessa época que eu descobri um dos livros que até hoje eu lembro como um marco no início do meu hábito de leitura, que é A Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu ainda lembro da época de chegar à escola, pegar aquele livro e não conseguir mais parar de ler até que terminasse. Então foi o primeiro livro que eu li do início ao fim, no mesmo dia. O livro de Roald Dahl é um dos maiores clássicos da literatura infantil, com certeza, e na época foi impossível deixar de se encantar com a grandiosidade da fábrica de chocolates do Willy Wonka, com o protagonista encantador, com todas aquelas delícias que eram descritas nas páginas do livro. E, claro, para uma criança tudo aquilo ali era uma surpresa página atrás de página. Então, até hoje não tem como esquecer a experiência que foi essa leitura. E é por isso que A Fantástica Fábrica de Chocolates até hoje permanece como um dos meus livros favoritos. Desde aquela época eu não reli a obra. Até tenho vontade de pegar o livro em algum momento da minha vida novamente. Tenho vontade de tê-lo na minha estante. E imagino que seria a típica experiência nostálgica que eu teria. Então, espero em algum momento, eu sei que tem algumas edições disponíveis no Brasil, espero reler ele no futuro e deixar ele aqui guardado com alguns dos meus outros livros favoritos. Foi mais ou menos nessa época que eu também li pela primeira vez As Crônicas de Nárnia, que apesar de não estar entre os livros favoritos da minha vida, com certeza foi marcante ler tudo aquilo ali na infância. E tenho para mim que ele foi um dos livros responsáveis por despertar esse meu gosto por livros de fantasia. Dessa época de ensino fundamental eu não consigo lembrar mais de muita coisa que eu li, mas o hábito foi se mantendo aos poucos e até pelo menos o ensino médio eu já tinha lido As Crônicas de Gelo e Fogo, os 3 primeiros livros. Eu ainda hoje preciso concluir os livros 4 e 5. Li também livros de Dan Brown, que eu acho que de alguma forma todo leitor em algum momento vai conhecer o autor. Mas somente depois dos 18 anos e começar a faculdade é que o hábito virou mesmo algo mais sério. E foi justamente nessa época de faculdade que eu li um dos livros que por muito tempo foi o meu favorito da vida. E eu estou falando de A Menina que Roubava Livros, do Marcus Zusak. Esse livro tem algo curioso que não entendo muito bem o motivo disso, mas é o fato da brincadeira que muitos leitores fazem sobre a leitura de A Menina que Roubava Livros e o fato de ter abandonado o livro. Como alguém que tem esse livro aqui como um dos favoritos, é claro que eu não vou entender muito bem o motivo de tanta gente falar que abandonou o livro, não sei se somente por piada ou porque não gostou mesmo da experiência de leitura. Mas para mim aqui temos personagens incríveis, uma história fascinante, com alguns elementos que eu acho até hoje bem interessante, como o caso lá da presença da morte durante todo o livro. E claro, o poder da leitura na vida de uma criança que está ali no meio daqueles conflitos terríveis da Segunda Guerra Mundial e que vai descobrindo o mundo através da leitura. E é por isso que eu acho que muita gente deveria dar uma chance sempre à Menina que Roubava Livros, mesmo que seja para fazer parte da brincadeira e dizer que abandonou, ou para aproveitar essa história.
O próximo livro é o meu livro nacional favorito, claro, um dos meus favoritos da vida, e sem intenção nenhuma de fazer brincadeira com o título, é também uma das maiores surpresas que eu tive na minha vida como leitor. Eu estou falando de Surpreendente, do Maurício Gomide. Esse livro aqui transborda sentimentos, é uma aula de cinema, celebra os prazeres da vida como alguns poucos livros que eu li na minha vida. Surpreendente é um road trip e toda essa viagem é cheia de personagens cativantes, um romance feito na medida certa, é divertido e é um livro que a todo momento tem algo para ensinar. E o final desse livro aqui, se você não chora durante a leitura dele, com certeza no final uma lágrima pelo menos vai cair. E acho que esse é um dos livros indispensáveis para qualquer leitor que quer conhecer mais da literatura nacional. Essa obra de Maurício Gomide é incrível, indispensável, leiam, surpreendente. O próximo livro é um que eu gostaria que tivesse recebido muito mais destaque dentro da comunidade leitora do Brasil. E eu estou falando de Ecos, da Pam Munhoz Ryan. Esse é outro dos livros, eu acho que, como a maioria dos livros dessa lista, que eu não esperava que tivessem me surpreendido tanto. E a forma com que a autora conecta as várias histórias de vários personagens que atravessam anos e anos das vidas deles é incrível. E pega uma linguagem que lembra muito fábulas e contos de fadas e ela narra com carinho vários acontecimentos das vidas desses personagens, conecta de forma emocionante. E se fantasia é o meu gênero favorito, e esse livro aqui tem um pezinho na fantasia, já que ele pega muito das histórias de contos de fadas e fábulas, esse livro também tem a linguagem que eu mais gosto de ver em um livro, que é uma linguagem poética que trata com muito carinho qualquer acontecimento que está sendo contado, seja um ruim ou bom. Por um bom tempo ele esteve esgotado aqui, mas vi que recentemente a Darkside resolveu fazer alguma reimpressão e ele está disponível, então recomendo que vocês leiam Ecos, que é uma leitura imperdível também. Eu acabei de falar que fantasia é o meu gênero favorito e que a escrita poética, carinhosa com seus personagens e acontecimentos é a minha forma de escrita favorita em um livro. Então não tem como eu deixar de citar um livro que junta o melhor desses dois mundos, e eu estou falando de Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Um Estranho Sonhador tem tudo que eu gosto muito em um livro. Tem protagonistas que são incríveis, tem uma história contada com muitos detalhes e carinho, é claro, é uma fantasia, então é de se esperar que tenha bastante detalhe dentro da narrativa. E algo que chamou bastante a minha atenção dentro de Um Estranho Sonhador é a forma com que Laini Taylor trata qualquer acontecimento de sua obra. É como se a maior parte deles estivessem no mesmo nível, no mesmo patamar, independente da relevância que eles tenham para a trama. Se é uma grande reviravolta ou não, se é um acontecimento ruim para os personagens, enfim. É tudo muito natural e casual e mesmo assim não parece como se tivesse simplesmente sido jogado dentro da narrativa. É como se a autora dissesse pra gente que sabíamos o tempo todo que aquilo estava ali e a gente só estava esperando ela confirmar. É um livro emocionante, cativante e é muito difícil achar alguém que não tenha apreciado a leitura de Um Estranho Sonhador. Então eu indico para vocês, esse ano devo ler A Musa dos Pesadelos, que é a continuação e finalização dessa duologia. O próximo livro é o que eu considero a minha melhor leitura do ano passado, claro, muito próximo de Um Estranho Sonhador, e o último livro dessa lista que eu vou apresentar para vocês, e que eu não esperava que, mesmo lendo mais de 500 páginas de uma história linda, eu fosse terminar esse livro aqui querendo mais 500 ou 1000 páginas, porque é isso que Pachinko, da Min Jae Lee, faz com o leitor. Esse livro aqui vai contar a história de várias gerações de uma família que atravessou momentos muito difíceis na vida e que começou durante a época do imperialismo japonês na Coreia. Então, temos um cenário de guerra, temos desilusões, temos personagens sofrendo preconceito, porque foi isso que aconteceu com os coreanos. Muitos dos que sofreram com a guerra na Coreia foram para o Japão e encontraram muita dificuldade nas vidas, morando em condições precárias e sendo rechaçados de qualquer oportunidade que eles poderiam receber. Então, é uma história de muita luta, uma história de superação, que mostra como os membros dessa família lidaram com esse peso desse passado durante toda a vida dele. E é isso que Pachinko é incrível, é emocionante, é uma história fascinante. Inclusive, Pachinko vai receber uma adaptação em K-drama que deve estrear no próximo dia 25 de março, lá na Apple TV Plus, então também não vou perder a oportunidade de assistir, porque pelas imagens que já saíram,
parece ser uma adaptação bem fiel à obra. E por último, eu gostaria de falar de Devoradores de Estrelas. Eu tenho um livro aqui também na minha estante, mas no momento ele está emprestado. E é uma experiência incrível de ficção científica. Poderia estar aqui Fundação do Isaac Asimov, mas eu preferia trazer Devoradores de Estrelas porque eu não esperava que seria essa experiência e que entraria no hall dos meus favoritos de ficção científica. Por que botar Devoradores de Estrelas ao invés de um grande clássico? Porque ela, assim como todas as outras, foi aquela experiência marcante que assim que eu li a última página eu sabia que ele estaria entre os favoritos, que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida de leitor. Um livro surreal, é divertido, fala muito sobre humanidade, fala muito sobre parceria. Pega aquela mesma ideia do Perdido em Marte, que pega um personagem e isola ele no espaço. E o autor, Andy Weir, ou Weir, eu não sei exatamente como se pronuncia, é o autor também de Perdido em Marte, que eu não sei se vocês sabem, mas o filme, que também tem esse título, foi a adaptação do livro do mesmo autor. Eu entendo que muita gente também não curte tanto a experiência de Devoradores de Estrela quando chegam no livro e veem parágrafos e parágrafos de explicações científicas detalhadas, mas eu acredito que mesmo assim vocês deveriam dar uma chance a Devoradores de Estrelas porque a experiência é inesquecível. É isso, pessoal, esses são os meus livros favoritos da vida. Poderia ter trago vários outros aqui. Foi uma lista bem difícil de selecionar porque tem muita leitura marcante que faço ao longo dos anos, mas eu não poderia deixar de falar esses porque, como eu falei no início do vídeo, foram livros que me definiram de alguma forma como um leitor ou que me lembravam por que eu gostar tanto da experiência de conhecer novas histórias cada vez mais. Se vocês ainda não deixaram os livros favoritos de vocês nos comentários, comentem aqui, eu gostaria muito de saber e vamos dividir como foram as experiências de vocês também com as suas obras. Enquanto é isso, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, comentem, deem um joinha e compartilhem com os amigos que o Vagando Divagando segue firme e forte para criar novos conteúdos aqui para vocês toda semana. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, até mais, tchau, tchau.